Olá, internautas do Portal Joinville, continuamos a nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal, cuja base eleitoral seja aqui a cidade de Joinville. E nessa edição nós recebemos o atualmente deputado estadual, Clary Kennedy Nunes. Kennedy Nunes, que também foi candidato a ser prefeito da cidade de Joinville na última eleição e por muito pouco não se elegeu. Para começar, eu queria falar um pouquinho disso também, Kennedy. Essa questão, as pessoas gostam de você, vão votar em você nessa eleição, já são eleitores ou devido a outra eleição acreditam em você nesse momento, mas elas vão se deparar de repente com um Kennedy candidato a prefeito daqui a 2 anos ou não? Bom, quero agradecer por estar aqui no portal, parabenizar vocês por nos ceder essa oportunidade. Na verdade é o seguinte, eu comecei minha vida política aqui em Joinville aos 18 anos, hoje eu já estou com 44, então são 26 anos que a gente vem participando da vida efetivamente política da cidade. Essa já é a minha 10ª eleição. A minha primeira eleição eu fiz 287 votos, e a minha última eleição 134.285 votos. Ou seja, esse crescimento quem está dando são as pessoas que me conheceram através do rádio, da televisão, do meu dia a dia, do trabalho assistencial, social que a gente fez durante muito tempo aqui em Joinville com o ônibus indo nos bairros. Então é isso que faz, né? Agora eu digo o seguinte, a partir do dia que eu decidi entrar na vida política, eu não mando mais na minha vida, quem manda são os eleitores. É simples assim. Então é um momento especial depois dessa grande visão que você teve, né, em relação a chegar muito próximo de ser o comandante da nossa cidade, você agora lançando mais uma vez candidatura a deputado estadual. Como eu falei no início da entrevista até, candidatos a deputados cuja base eleitoral seja Joinville. Mas, apesar da sua base ser aqui, você, já atuando como deputado estadual, tem votação em todas as regiões do estado, né? Na verdade é o seguinte, a primeira minha eleição a deputado estadual, em 2006, eu fiz 24 mil votos aqui em Joinville e fiz 12 mil votos fora. Na segunda eleição eu aumentei aqui para 33 mil e poucos e fiz 23 mil votos fora. Então, ou seja, eu só não fiz votos em 5 municípios dos municípios catarinenses. Eu faço em média 10 mil quilômetros por mês só de carro visitando o estado. Então hoje, se eu já tinha uma atividade onde me permitia que eu pudesse ser conhecido pela minha atividade parlamentar no estado de Santa Catarina, a candidatura a prefeito de Joinville, a disputa do segundo turno, ela ecoou pelo estado inteiro. Onde eu chego hoje em Joinville, as pessoas, aliás, em Santa Catarina, seja no mais, lá em Itapiranga, na divisa com o Rio Grande do Sul, ou em Santa Rosa do Sul, com a divisa do Rio Grande do Sul, aqui no sul, ou em Garuva, seja onde quer que vá, a gente consegue ver que a candidatura a prefeito de Joinville, ela repercutiu, ela chegou até os municípios. As pessoas dizem, tu que foi o candidato a prefeito de Joinville e tal. Então isso dá uma força grande. Mas a nossa base eleitoral aqui em Joinville, que é a cidade que eu nasci, que eu tenho a minha residência e que faço. Só que eu não posso, como legislador, fazer uma lei para específica cidade. Então, como eu não posso, então, por exemplo, eu fiz uma lei que se você tem um carro segurado, antigamente, se você batia o carro, quem arrumava ou escolhia a oficina para você arrumar o seu carro era a seguradora. A lei que eu fiz, ela faz com que você escolha. Essa não é uma lei para Joinville, é uma lei para o estado inteiro. Inclusive eu cheguei em Araranguá, na semana passada estava fazendo lá e o ex-prefeito disse assim, Kennedy, eu fui na Ford aqui em Araranguá, bati meu carro, meu seguro é da HDI, eu acho que é o que ele falou, e eu fui na Ford, e a Ford disse, olha, tem uma lei do deputado Kennedy aqui em Santa Catarina que o senhor pode escolher a oficina, então escolha nós. Como é que eu faço isso? Liga para o 0800 e diga isso, cite a lei. Daí ele contando. Aí eu liguei para o 0800 e a moça lá do HDI disse assim, não, realmente Santa Catarina tem essa lei, o senhor pode escolher. Mas, se o senhor escolher a nossa oficina, nós lhe damos R$150 de desconto na franquia. Então eu achei legal isso. Daí ele falou assim, a tua lei, ele falou, com a tua lei, eu ganhei R$150, porque daí eu preferi escolher a oficina deles do que a outra, porque eu tive um lucro em cima da franquia. Então eu acho que isso é muito legal. Por exemplo, a lei que eu fiz, que garante a parturiente em alto risco
receber o tratamento em um hospital particular, pago pelo governo do estado, quando não tiver um leito no raio de 200 quilômetros, é uma lei que vale para o estado inteiro. Como é que surgiu essa lei? Numa visita minha aqui na maternidade Darcy Vargas, onde eu nasci. O diretor estava com um caso na mão de uma parturiente de Araquari, não tinha leito na UTI neonatal, só tinha um em Chapecó. E ele queria que eu arrumasse um avião para levar a parturiente para lá. Eu falei, não tem como fazer isso. Daí ele me explicou, eu disse, como é que a gente resolve? Ele falou que se fizer uma lei que limita em 200 quilômetros um raio da casa, já ajuda muito. Porque até 200 quilômetros a gente pode levar numa ambulância. Aí fiz a lei. Então, essa é uma lei que vale para o estado inteiro. Eu não posso, como legislador, pensar que eu vou estar fazendo uma lei para beneficiar só Joinville, porque isso não pode. Então, por conta disso, a gente atende todo o estado de Santa Catarina. Então, quando se fala em votar por Joinville, alguma coisa nesse sentido, talvez não seja tão necessário assim? A única justificativa que existe com isso são daí com as emendas. Então, por exemplo, eu tinha acesso a 3 milhões de reais de emendas neste ano. Eu coloquei 2,5 milhões para Joinville, para o prefeito colocar em pontos de ônibus. O restante eu distribuí para a região. Então, isso daí vale, porque daí você consegue fazer esse tipo de benefício, trazer um troco, né, um retorno, um feedback para a região que mais te ajuda na tua questão eleitoral. Então, isso sim. Vale outra coisa. Na defesa, por exemplo, no governo Luiz Henrique viriam somente 15 viaturas para Joinville. Aí eu, Nilson Gonçalves, o Darcy de Matos e o deputado Sandro Silva, na época, se eu não me engano era o Sandro Silva, eu sei que eram nós quatro deputados. Nós fomos no secretário de Segurança e dissemos, olha, nós somos de Joinville e nós não abrimos mão de vir pelo menos 20% de toda a compra para Joinville. Aí, em vez de 15 carros, vieram 40 carros. Então, essa força, ela vale. Mas daí tem que ter um sentimento de não vaidade pessoal de cada um dos parlamentares para que juntos possam trabalhar juntos, como é lá no Congresso Nacional com a bancada nordestina, e eles se unem e levam para lá o recurso. Então, quando se pensa em região, é exatamente isso. Agora, quando se fala em legislação, aí é para o estado inteiro. Não lhe incomoda essa questão que foi levantada durante a campanha para prefeito, e estou vendo nos seus materiais que você utiliza ainda, que é o dá para fazer, que virou uma certa, em alguns momentos, principalmente para quem não é seu eleitor, uma certa piada assim, em relação a isso. Isso não lhe incomoda? Não, eu acho muito legal isso, sabe? Por quê? Porque as pessoas começaram a observar que quando eu dizia que dava para fazer, para baixar o preço da passagem, eles diziam que não dava, e o Udo fez, claro que não fez como deveria, mas fez. Quando eu dizia que dava para a gente contratar serviços públicos, aliás, serviços privados de clínica para diminuir as filas de consultas com especialistas e que diziam que não dava para fazer, agora o Ministério Público está dizendo que dá para fazer. Então, o dá para fazer, ele é claro que hoje em dia você tem que se acostumar a isso, principalmente com as redes sociais, né? Então, tem esse lado jocoso que eu me divirto. E tem um lado, porque todo mundo hoje, quando dá, eu tenho uma amiga do Jura, que é meu assessor de imprensa, ela vende software. E ela estava na Embraer, aprendendo um software. E o presidente da Embraer, tudo que ele falava, ele dizia assim, escuta, e dá para fazer esse negócio? E dá para fazer? E ela começava a rir. Aí ele pegou e disse, escuta, eu estou fazendo alguma coisa. Daí ela falou assim, não, desculpa, é que lá na minha cidade tinha um candidato que ele usou muito dá para fazer, e agora cada vez que eu ouço dá para fazer, eu lembro dele, eu lembro do Kennedy. Mas fica tranquilo que dá para fazer. Então, e nós utilizamos isso como uma forma positiva, né? Então, por exemplo, tinha gente que dizia, não dá para fazer. E eu fiz um folder aqui mostrando que dá para fazer e o que nós fizemos. Nós destinamos R$1 milhão aqui para o Hospital Regional, destinamos quase R$800 mil em emendas para a Polícia Civil e Polícia Militar. Esse negócio aqui é muito show. Eu destinei R$205 mil
para fazer um picadeiro coberto para ecoterapia, junto com a Polícia Militar. Vai acontecer ali no bairro Petrópolis. Conseguimos um desses também lá para Araranguá. Tem um trabalho muito legal lá. Ecoterapia, que são as crianças com deficiências que trabalham com o cavalo. E você tem essas propostas, na verdade, as verbas destinadas, mas para elas se tornarem realidade depende de outras vontades também. Não, claro, a destinação dessas emendas que nós temos algum tipo de influência em cima do governo, nós colocamos à disposição. Por exemplo, essa do 1 milhão já foi comprado vários equipamentos para o hospital, esse da segurança pública já está todas executadas. Esses 20 milhões que eu consegui para asfalto, ainda a prefeitura não conseguiu, porque não conseguiu, o governo Udo não conseguiu ainda as certidões para conseguir, mas a verba está lá. A 2,5 milhões que a gente conseguiu também do Fundan também está lá. Basta a prefeitura apresentar os projetos e fazer. Agora, esses outros da polícia, tudo já está executado e já em execução os projetos. Então, o trabalho do deputado é esse, é legislar, é fiscalizar o executivo, e naquilo que ele tem influência, ele vai trabalhando. E eu sou do tipo seguinte, eu dei um recurso para o município, eu fico acompanhando de cabo a rabo, porque às vezes tranca aqui, tranca ali, às vezes é um empurrãozinho, às vezes é um jeitinho que você tem que dar para sair o processo rapidamente. Kennedy, para a gente finalizar essa entrevista, você viu que o tempo se esgotou, gostaria que você deixasse seus recados finais, suas considerações finais, diretamente aos internautas do Portal Joinville. Eu quero agradecer a vocês que sempre fazem esse trabalho tão belo para a cidadania, trazendo a gente aqui, nesse portal, um veículo de comunicação das redes. Nós somos os políticos da fase que estamos na transição. Acabou um jeito de fazer política e ainda não nasceu um novo jeito. O rascunho desse jeito passa pelas redes sociais, passa pelo que vocês estão fazendo. Então, o político, ou os agentes políticos daqui para frente, eles vão ter que se moldar à nova roupa que a rua conseguiu ao longo do tempo, e principalmente com junho do ano passado, fazer esse modelito. É um modelito das pessoas estarem juntos, presentes, da representação. E por isso eu fico muito contente, porque com a minha visão sempre futurista, eu consegui, ao longo do tempo, mesmo fazendo parte desses políticos de transição, deste velho e novo momento de política no Brasil, a gente conseguiu ser um pouco mais à frente. Eu fui o primeiro político do Brasil a usar o Twitter, né? Ou seja, a gente estava pensando lá na frente já. E talvez por conta dessa nossa visão de futuro, quando em 2004 eu fui candidato a prefeito e dizia que dava para fazer um restaurante com comida ao real, gozaram da minha cara, hoje já tem duas. Quando eu fui em 2004, em 2008, eu falava sobre baixar o preço da passagem de ônibus, estava muito caro, todo mundo riu da minha cara, hoje se vê que é necessidade. Não tem tantos outros assuntos que a gente vem falando, a nossa ideia é sempre lá na frente. Por quê? Porque eu acho que é isso, a gente tem que pensar lá na frente, dia a dia. Se você não planejar, se você não sonhar alto, você não chega a lugar nenhum. E é por conta disso que eu estou aqui, mais uma vez pedindo o seu voto. O meu número é 55100, muito fácil, eu quero continuar essa luta por aqui, e se Deus quiser, e se as pessoas quiserem, a gente continuar lá em Florianópolis, e depois, tu vai ser candidato a prefeito ou não? Olha, eu não sei, porque as pessoas é que mudam. Eu sei que eu quero ser governador do Estado, eu vou chegar a ser governador do Estado. Isso, nós estamos caminhando para tudo chegarmos lá, vai chegar a nossa hora. Como eu tenho só 44 anos, a gente pode sonhar alto, porque o tempo está jogando a nosso favor.